Olá, cá estamos nós reunidos para um encontro com a nossa querida língua portuguesa. Eu sou Aguinaldo Martino e vamos trabalhar juntos gramática, interpretação de texto e redação para as provas do agente e escrivão da Polícia Federal. Tanto uma quanto outra prova são feitas aí em nível superior. O edital é o mesmo na parte de língua portuguesa para agente e para escrivão. O nível da prova é o mesmo também. Então, vamos fazer um curso voltado aí para estas duas carreiras. A carreira de agente e a carreira de escrivão. Tá certo? Vocês já devem ter visto o edital. Aí vão dizer, mas ainda não há edital. Temos o edital do último concurso. Quando não temos um edital para o nosso concurso ainda, a gente se baseia no último concurso. Quem prepara a prova da Polícia Federal é sempre o CESP, o NB, não é isso? E o CESP usa sempre o mesmo programa há algum tempo já. Por isso, vamos continuar pensando no que está lá. Lá no programa de vocês têm ortografia, acentuação, emprego das classes de palavras, flexão nominal, flexão verbal, regência, crase, concordância, colocação dos pronomes, pontuação e redação oficial. Não é isso? E depois tem também a redação discursiva e a interpretação de texto. Nós vamos trabalhar tudo isso aqui, tá certo? Serão 8 encontros, e nesses 8 encontros nós vamos resolver aí muitas e muitas questões gramaticais, de interpretação, redação oficial e algumas dicas para a redação discursiva, tá certo? Aqui na aula nós teremos toda a teoria de que precisamos. Tudo de que precisamos para fazer uma excelente prova, eu vou falar, vou escrever, vocês vão anotar e vamos chegar a um acordo de o que é importante para a prova. Certo? Sobre o que é importante para a prova. Em casa, vocês farão exercícios. Eu vou colocar à disposição de vocês, no site lá, no link material de apoio, muitos exercícios. Vocês receberão exercícios de interpretação de texto, exercícios de gramática e exercícios de redação oficial. Tá certo? E também de redação discursiva. Então, aqui na aula, a gente vê a teoria. Gramática e interpretação de texto, não há nada de teoria no material que eu vou disponibilizar para vocês. Por quê? Porque todos vocês devem ter uma gramática em casa, então não há necessidade de mais material de apoio. Agora, os exercícios, sim, fundamentais. Há uma apostila só com exercícios de gramática, são 180 exercícios, todos eles com gabarito, para vocês treinarem em casa. Então saiu da aula, chegou a casa, já procura lá na apostila o assunto do dia e já faz os exercícios, tá certo? Todos eles vêm com gabarito. Ficou com dúvida? Manda a dúvida para o plantão e a gente resolve as dúvidas de vocês. Tá certo? Para a interpretação de texto também, há uma apostila com exercícios. Toda a teoria de interpretação de texto de que precisamos, nós veremos aqui na sala de aula. Tá certo? Redação oficial. A redação oficial é baseada no Manual de Redação da Presidência da República. Está à disposição no site do Planalto, planalto.gov.br, para todos vocês. Só que lá são umas 300 páginas nesse manual. E eu fiz um resumo dele para vocês. Então, a apostila de redação oficial vai com um resumo do Manual de Redação da Presidência da República e alguns exercícios, tá certo? E a apostila de redação discursiva, ela vai com alguma teoria e vários temas para vocês treinarem redação, tá certo? Então, gramática, toda a teoria de que vocês precisam será vista aqui na sala e vocês têm gramáticas de apoio em casa, aquela que você estudou no colegial. Se você tiver alguma dúvida sobre a gramática, quiser alguma recomendação, eu coloquei lá no site também uma listinha de obras recomendadas, né? Algumas gramáticas, alguns livros de interpretação de texto, alguns dicionários. Então, entrem lá no site, material de apoio, verifiquem
tudo que nós colocamos lá podem imprimir para acompanharem a aula, tá certo? O material todo de que precisamos, o material que usaremos durante o curso inteiro, já está à disposição de vocês, tá bem? Então, nosso curso vai funcionar assim. Eu falo, vocês ouvem, chegam a casa, resolvem os exercícios, mandam as dúvidas, esclarecemos as dúvidas e continuamos com o assunto novo. Tá certo? Bom, então, dito isso, eu acho que podemos começar, não é? Vocês já viram provas da UNB, claro, sabem que a UNB ela mistura num item só questões de interpretação, de gramática, de redação oficial. O que nós vamos fazer aqui é estudar separadamente cada um destes assuntos. Mas é óbvio que no dia da prova você terá de juntar tudo para fazer uma excelente prova. Então lá no finalzinho do curso a gente vai ver também exercícios que juntem tudo isso. Tá certo? Nós temos então 4 frentes. Gramática, interpretação de texto, redação oficial e redação discursiva. Nós vamos começar com a gramática, tá certo? Porque a partir da gramática a gente entende melhor a redação oficial, a redação discursiva e ajuda também na interpretação de texto. E dentro da gramática são vários assuntos. Nós vamos começar por qual deles? Vamos começar pela ortografia. Já ouviram falar em ortografia? Claro que sim. Todo mundo já ouviu falar em ortografia. É o que a gente mais estuda a vida inteira. E o que é a ortografia? Já ouviram falar. Agora, o que ela estuda? A ortografia, como o próprio nome já diz, estuda a escrita. Grafia, que quer dizer escrita. Mas que escrita? A escrita correta. Orto, em grego, que quer dizer reto, direto, correto. Grafia, que quer dizer escrita. Então, ortografia é a escrita correta. Mas, cuidado, hein? Nem sempre a palavra grafia quer dizer escrita. Se eu digo cacografia, é a escrita feia. Caligrafia é a escrita bonita. Ortografia é a escrita correta. Mas se eu digo geografia, grafia é escrita? Não. O que é grafia? Alguns disseram estudo. Não. Geologia. Logia é estudo. Então, geologia é o estudo da terra. E geografia? Geo é terra. Grafia aí é descrição. Cuidado com isso. Então, grafia pode ser escrita e grafia também pode ser descrição. Biografia, a descrição da vida. Tá certo? Então, cuidado com a palavra grafia. Agora que a gente já sabe que ortografia é escrever corretamente, como é que a gente faz para escrever corretamente? Empregar as letras corretamente. Por exemplo, se eu quero escrever berinjela. Se eu quero escrever berinjela, não. Se vocês querem escrever berinjela, vocês escrevem berinjela com J ou com G? É melhor pular a berinjela, não é? Vamos escrever tigela. Com G ou com J? Também temos certa dificuldade com a tigela. Vamos pular a tigela. Vamos escrever tijolo. Tijolo. Ah, todos acertaram. Tijolo é com J. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, é brincadeira? Claro que sim. Vejam, berinjela é com J. Tigela é com G. Por que berinjela é com J? Por que tigela é com G? Nós temos, então, de responder a essas perguntas aqui no nosso curso. Para se escrever corretamente em língua portuguesa, nós temos 3 técnicas. A primeira delas se chama regras ortográficas. Já ouviram falar em regras ortográficas? Claro que sim, a vida inteira. Desde a 3ª série do primário a gente ouve falar em regras ortográficas, não é isso? Então, vamos trabalhar algumas para que a gente perceba o que é a regra. Podemos escolher G ou J, X ou CH, S ou Z, que mais? C cedilhado, 2 S's. De que vocês querem falar primeiro? Muito bem, vamos começar com X e CH. Vocês se lembram de alguma regra para o emprego do X? Claro que sim. Nós vamos usar o X após
Vamos colocar letra A, primeira regra. Nós vamos usar o X após a sílaba inicial em. Você tem uma palavra começada por em. Depois do em vem o som che. Che é com X. Por exemplo, enxada, enxoval, enxaqueca, enxurrada. Enxurrada, que aqui em São Paulo lembra enchente. Enchente é com X? Não. Enchente é com CH. E por que enchente é com CH? Ora, porque vem de encher, que é com CH. E por que encher é com CH se depois do em deveria ser X? Porque vem de cheio, que é com CH. E por que cheio é com CH? Porque sim. Vejam outra. Encharcado é com CH, porque vem de encharcar, que é com CH. Porque vem de charco, que é com CH. E por que charco é com CH? Porque sim. Vejam, nós temos uma regra para o uso do X. Após a sílaba inicial em, emprega-se X. Mas nós já temos aqui 4 exemplos e já temos 4 exceções. É uma boa regra para o emprego do X? Claro que não, não é uma boa regra. Se tem exceção, não é uma boa regra. Nem precisamos anotá-la. Vamos deixá-la de lado, porque se há exceção, não é uma boa regra. Se não é uma boa regra, a gente nem precisa guardar na memória. Podemos deixá-la de lado. Vamos para uma segunda regra, então, para o emprego do X. Nós vamos usar X, de acordo com o que vocês viram lá na terceira série. Nós vamos usar X após ditongo. Lembram-se disso? E o que é um ditongo? É o encontro de 2 sons vocálicos na mesma sílaba. Por exemplo, caixa. Notem que aqui nós temos o A e o I na mesma sílaba. Isso é um ditongo. Depois do ditongo veio o som che. Che é com X. Por isso, caixa é com X. Peixe com X. Que mais? Trouxa com X. Porque depois do ditongo aparece o som che. Che é com X. Recalchutagem. Recalchutagem é com X? Acho que não, hein? Recalchutagem é com CH. Por quê? Se veio depois de um ditongo. Porque vem de caucho, que é com CH. E por que caucho é com CH? Porque sim. Aí vocês vão dizer, por que sim? Isto mesmo. Não há razão aqui para caucho ser com CH ou com X. Vejam. Caucho quer dizer borracha. Então, recalchutar é colocar mais borracha. Vejam, eu tenho 3 exemplos e já tenho 2 exceções. É uma boa regra? Não, não é uma boa regra. Se há exceção, não é boa. Deixemo-la de lado. Nem precisamos anotá-la. Vamos para uma outra regra. Nós vamos usar X. Vamos lá, lembrem-se das regras agora da 4ª série. Nós vamos usar X após a sílaba me. Se você tem uma palavra com a sílaba me, depois do me vem o che depois do me é che com X. Por exemplo, México, mexilhão, mexer. Olha só, tudo com X. Eu vou aproveitar e vou mexer no meu cabelo. Eu vou fazer uma mecha. Oh, meu Deus, mecha é com CH. Por quê? Porque sim. Vejam, eu tenho a regra com exemplos e já tenho exceções. Não é uma boa regra. Deixemo-la de lado também. Essas regras não estão dando certo, pelo que vocês percebem. Vamos lá. Outra regra. Esta vai dar certo sempre. É uma regra para a qual não há exceção. Por isso eu deixei mais para o final, para vocês não ficarem tão nervosos comigo. Vamos lá. Nós vamos escrever com X todas, sem exceção. Todas as palavras de origem indígena e todas as palavras de origem africana. Olha que fácil.
Agora é só conhecer todas as palavras de origem indígena e todas as palavras de origem africana e a gente não erra mais. Aí está, é difícil, a gente não conhece todas. Por exemplo, uma palavra de origem indígena com X que não seja nem chavante nem xingu. Eliminamos 90% dos exemplos, né? Vamos lá, abacaxi. Mas, Aguinaldo, eu nem sabia que abacaxi era indígena. Xará. Vejam, a regra é simples, o difícil é conhecer todas. Palavras africanas com X que não seja nem axé nem afoxé. Vamos lá. Xangô. Que mais? Oxóssi. Aí vão dizer, nossa, isso vai virar um terreiro. Oxum e tantos outros. Estão vendo? É uma regra para a qual não há exceção. Mas é uma boa regra? Sinceramente, não. Porque a gente não sabe o que é indígena, a gente não sabe o que é africana. Então, deixemos de lado. Estão vendo que as regras para o uso do X não estão dando certo? Não mesmo. Então, a gente podia ver o CH. Por quê? Porque se eu estou comparando X e CH e as regras do X não dão certo, se eu conheço as regras do CH, então isto ajuda a minha vida. Vamos lá. Regras para o uso do CH. Quem pode me dizer uma delas? Só uma. Eu vou ajudá-los. Vocês aprenderam esta regra na 2ª série do primário. Aí alguns vão dizer, faz tempo, Aguinaldo. Nem tanto assim. Vamos lá. Nós vamos usar o CH quanto? Muito simples. A regra é muito fácil. Todas as palavras da língua portuguesa que tiverem o som X e não forem escritas com X, serão escritas com CH. Aí vocês vão dizer, é brincadeira? Não, é sério. Chave é com X? Não, então só pode ser com CH. Chuva é com X? Não, então só pode ser com CH. Cheio é com X? Não, então só pode ser com CH. Aguinaldo, você está brincando, não está? Estou sim. Na verdade, não existe regra alguma para o uso do CH. Nada, 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 nada. O CH é assim, ou eu sei, ou eu sei. Ou eu sei, ou eu pesquiso e passo a saber. Não há regra alguma para o uso do CH. Tá certo? E por que estou falando disso? Para dar uma informação muito importante. As regras ortográficas, elas existem sim em nossa língua, mas elas nunca deram certo. Elas nunca dão certo. Elas nunca darão certo. As regras ortográficas, elas satisfazem aí as curiosidades de algumas palavras, mas não de todas. Existem muitas palavras que não cabem na regra. Então a regra não é a coisa mais interessante para nós. Aí vocês vão dizer, sério, Aguinaldo, mas eu passei a vida inteira estudando regras ortográficas. Era uma maneira de a professora controlar os aluninhos na sala de aula. Não é? Se você está lá na 5ª série e a professora da 5ª série diz para você, regras ortográficas não dão certo. O que é que você vai pensar? Que nada mais dá certo na vida. Você vai destruir tudo, vai sair correndo, nunca mais vai querer voltar para a escola dizendo que escola não dá certo. Não é isso? Então, é uma maneira de fazer com que o aluninho da 5ª série fique sentadinho na carteira sem muita bagunça. Então, acreditem, regras não dão certo. Só para vocês terem uma ideia. A língua portuguesa tem hoje cerca de 600 mil palavras oficialmente. Quantas palavras um falante médio utiliza durante toda a sua vida? Desde que começa a falar até quando morre. Quantas palavras diferentes ele utiliza a vida inteira? Um falante médio somos nós que fizemos curso superior, que lemos um jornal por semana, uma revista por quinzena, um livro a cada 2, 3 meses pelo menos. Ou seja, nós que continuamos nos informando. Quantas palavras? Chutem um número. Cerca de 3 mil, de 3 a 5 mil palavras. Ora, pensem, a minha vida inteira eu uso 5 mil palavras, vamos chutar no alto. Não é isso? A língua portuguesa tem cerca de 600 mil. Nós não chegamos a 1% do total de palavras da língua. Agora, se as regras ortográficas não dão conta dessas 5 mil que a gente usa a vida inteira, quanto mais dessas 600 mil. Então, não vamos estudar ortografia pela regra. Deixem a regra de lado. A regra é legal? É. Mas resolve o nosso problema para a prova da UNB?
Não. A UNB não vai trabalhar a ortografia pelas regras. Então, vamos deixar as regras de lado e vamos para a segunda técnica para se estudar a ortografia. A segunda técnica se chama etimologia. É muito legal. Todo mundo conhece, todo mundo gosta da etimologia. E o que é a etimologia? Muito bem, o que é a etimologia? Isto é o estudo, logia é estudo. Étimo é verdade, é o estudo, é a busca pela verdade a respeito das palavras. Hoje a gente entende etimologia como a busca pela origem da palavra, o estudo da origem das palavras. Quando os gregos começaram a se preocupar com as questões linguísticas, eles se distinguiram, se dividiram em dois grupos. Um grupo dizia assim: a palavra caneta dá nome a este objeto, porque este objeto contém em sua constituição alguma coisa que nos leva a pronunciar o seu nome, caneta. O outro grupo dizia: que é isso, que viagem. Você olhou para aquilo, chamou aquilo de caneta porque você quis falar caneta, e aí caneta pegou. Então um grupo dizia que o nome da coisa tinha uma relação intrínseca com a coisa. O outro grupo dizia que o nome da coisa era uma escolha aleatória. E aí eles resolveram então verificar quem é que tinha razão, quem é que detinha a verdade. E aí surge a etimologia, é a busca pela verdade, é a busca pela origem da palavra, tá certo? Etimologia é muito legal. Eu falei para vocês que cheio era com CH, e aí brinquei. Porque sim, a etimologia explica. Vejam só. A palavra cheio vem do latim, pleo. Pleo em latim, que quer dizer cheio em língua portuguesa. Aqui, nós temos latim, o latim clássico, o latim escrito. Quando houve a transferência para a língua portuguesa, tudo que em latim se escrevia com PL, em português vira CH. E aí nós temos cheu em português antigo e depois cheio em português moderno. Vejam, tudo que em latim se escrevia com PL, hoje se escreve com CH. Por isso chuva é com CH, porque vem do latim pluvius. Por isso chumbo é com CH, porque vem do latim plumbum. Então aí está. Pleo que vira cheu, PL que vira CH. Mas aí acontece uma outra coisa. O PL também se conserva PL. E aí vira pleno em português antigo, que depois vira pleno em português moderno. Aí está. Então o PL também conservou-se PL. Daí eu tenho palavras como pluvial, água da chuva. Não é isso? Eu tenho plumbeo, ou seja, como chumbo. Então, pleno e cheio são sinônimos hoje. Por quê? Porque eles derivam da mesma raiz. Pleo, que vira CH, ou conserva-se PL. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Agora uma pergunta. Vai dar tempo de estudarmos a etimologia? Dá tempo de verificarmos todas estas transformações de todas as palavras da língua portuguesa? Claro que não. Etimologia é muito legal, mas é muito demorada. Muito, muito. Só para vocês terem uma ideia mais clara da etimologia. Vamos ver uma outra palavra. Vejam esta. Aí está. Genôculo. O que vocês acham que vai dar esta palavra em português moderno? Isso daqui é o latim clássico. Nós tínhamos o latim clássico e o latim vulgar. O latim clássico era o latim escrito e o latim vulgar era o latim falado. Cuidado, hein? Muita gente acha que o clássico era das pessoas cultas e o vulgar era da plebe. Besteira. Todo mundo que escrevia, escrevia o latim clássico. Todo mundo que falava, falava o latim vulgar. Genôculo, latim clássico. O povo não conseguia pronunciar genôculo. O povo pronunciava genoclo. Aí vocês vão dizer, não acredito. Eles não conseguiam pronunciar a letra U? Não, não conseguiam.
Que é isso, Aguinaldo? É sério, esse problema ainda está acontecendo hoje. As pessoas vai falando e vai esquecendo de pronunciar as letras tudo da palavra. Aí está, isso sempre aconteceu em todas as línguas. E aí vira genoclo. Daqui houve uma outra mudança, o N desapareceu e vira geoclo. E aí já estamos no século XII. Aí surge a língua portuguesa. A língua portuguesa, então, vai acontecer a partir daqui. Tudo que em latim se escrevia com CL, em português passa a ser escrito com LH. Nós estamos aqui no ano de 1189, o ano oficial do nascimento da língua portuguesa, século XII da era cristã. Estão vendo o CL que vira LH, seu L que vira CL e o CL vira LH. Depois, com o passar do tempo, o O e o E mudam de posição. E aí nós temos hoje não dá para ser goelho. O som não era genôculo, G-olho. Então, para conservar o som G, eu tenho que usar J. Então, hoje nós temos um joelho, porque em latim nós tínhamos genôculo. Vocês conheciam esta palavra, só não estavam fazendo associação. Lembram-se de um exercício chamado genuflexão? Sim, flexionar o joelho. Você vai à igreja católica, aí você se ajoelha para rezar, você se ajoelha no genuflexório. Aí está. E já houve uma mudança aqui também, não houve? Já. Que mudança? Joelho. Cuidado com isso. O LH está se transformando em I. Não vai acontecer isso antes da nossa prova. Para a nossa prova, ainda estaremos no LH. Mas é natural que o LH se transforme em I. Acho que vocês já perceberam isso. Tudo que tem LH está virando I. Já ouviram coisas como mulher, fala velho, cadê meu filho? Ih, tá lá em cima do telhado sortando pipa. Então vai lá e pega esse moleque pelas orelhas, senão ele vai quebrar todas as teias que nós trocamos. Já ouviram isso? Claro que não. Não temos vizinhos que falem assim, não é isso? Não nos relacionamos com pessoas que falem assim. Mas isso é natural. Isso vai acontecer. Pensem, se o L vira CL, o CL vira LH, por que o LH não pode virar I? É natural que sim, certo? Mas isso não acontecerá antes da nossa prova. Então, aí está. A etimologia é isso. É muito divertida, é muito legal, mas muito demorada. Então, não haverá tempo para estudarmos etimologia aqui no nosso curso. Ora. Se não haverá tempo para estudar a etimologia, como é que a gente vai, então, estudar as questões ortográficas, se a etimologia é demorada demais? Há uma terceira técnica. E qual é esta terceira e derradeira técnica que tem de dar certo de qualquer jeito, senão vocês pedem a devolução da matrícula? Ora, esta técnica se chama leitura. Aí vocês vão dizer, leitura, Aguinaldo? Isto mesmo. Aguinaldo, você nos enrolou por quase 30 minutos para dizer que é a leitura que resolve a ortografia? Eu não enrolei, não. Na verdade, se eu chegasse aqui e dissesse logo de cara, pessoal, para saber ortografia, a única coisa possível é pela leitura. O que vocês diriam? Vocês diriam, esse cara nunca ouviu falar em regras ortográficas. Outros ainda diriam, esse cara nunca ouviu falar em etimologia. Então eu mostrei algumas regras bem simples para vocês e cheias de exceções. Por quê? Para provar que as regras ortográficas não dão certo. Nós fizemos aqui com X e CH, mas isso acontece com G, com J, com S, com Z, com todos. Para cada regra há sempre muitas e muitas exceções. Então regras não dão certo. Provei isso. Mostrei a etimologia. Disse que é muito legal, mas também mostrei que a etimologia é muito demorada. Nós não temos tempo para estudar palavra por palavra e todas as transformações que estas palavras sofreram
da passagem do latim para a língua portuguesa. E a língua portuguesa já existe desde o século XII, estamos no século XXI, então há bastante tempo para as mudanças aí. Não vai dar tempo. Agora sim vocês acreditam em mim. Agora eu posso dizer, crianças, para se escrever bem em língua portuguesa, a única solução é leitura. Agora vocês acreditam em mim. Por quê? Você só sabe escrever aquilo que você já leu em algum lugar. Se você leu a palavra, você tem a lembrança visual dessa palavra. Se você nunca viu aquela palavra escrita, você tem dúvida com a grafia. Você até presume qual seja a grafia, mas a certeza só virá com a pesquisa. Então, leitura, leitura e leitura. É só isso que resolve. E é essa técnica que a UNB utiliza. As provas da UNB são todas baseadas nesta fala. Só a leitura resolve. Então, é preciso ler bastante, ler muito, ler com atenção, para captar ortografia. Eu vou provar isso para vocês. E como é que eu posso provar que só a leitura resolve? De uma maneira bem simples. Vamos fazer um ditado. Isto mesmo, ditado. É sério. Anotem aí, ditado. E anotem com aquele D de barriguinha para ficar parecendo o ditado da 4ª série. Tá certo? Vamos lá. Os nossos queridos monitores já estão perguntando, professor, é de palavrinha ou é de frase? É de palavrinha, tá certo? Nós vamos ditar algumas palavras. Vocês vão anotar uma embaixo da outra. Deixem espaço na frente. Caso errem, vocês podem escrever de novo 1000 vezes a forma correta. Então vamos lá. Eu vou ditar 4 palavras e vou repetir cada uma delas 3 vezes. E para que repetir 3 vezes cada uma? Para evitar que alguém olhe no caderno do colega perguntando o que foi mesmo que ele ditou. Entenderam, não é? Então vamos lá. Primeira palavra. Buzina. 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 Eu sei que vai lembrar Teletubbies, mas é inevitável. Vamos lá, próxima palavra. Esdrúxulo. 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 Muito bem, mais uma palavra. Veso. 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 Ó, dúvida cruel. Mais uma palavra. Exudar. 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 Tá bem, última vez, hein? Exudar. Ora, 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 ora. Vocês repararam que quando eu ditei buzina, todo mundo baixou a cabeça e já escreveu na hora? Sem dúvida alguma, nem esperou a segunda vez, nem a terceira. Quando eu ditei esdrúxulo, baixaram a cabeça e a mão não se moveu. A cabeça até tentou um pouquinho, mas lembrou que não podia. Quando eu ditei veso, metade baixou a cabeça e não escreveu nada, a outra metade ficou esperando a segunda vez. Aí eu ditei a terceira vez, aí vocês escreveram de um jeito, apagar, escreveram do outro, apagar, e acho que fica melhor assim. Quando eu ditei exudar, todo mundo esperou a segunda, a terceira. Aí eu falei, última vez, hein? Exudar. E aí vocês escreveram qualquer coisa pensando, seja o que Deus quiser. Foi mais ou menos essa a sensação. Não foi? Eu sei que foi. Por quê? Porque as palavras estão num grau crescente ou decrescente de aparecimento ou desaparecimento no nosso texto. A palavra buzina sempre esteve em nossa vida. Desde a primeira série do primário, era a lição da cartilha. Lembram-se? A zabumba da Zazá e a buzina da Zezé. E a gente nunca parou de ler esta palavra. Por isso, com buzina não tivemos dúvida. Agora, a última que eu ditei, estudar. Ora, esta não é uma palavra que esteja no nosso texto do dia a dia. Talvez a gente tenha encontrado esta palavra num texto de biologia ou de mineralogia, não é isso? Mas não é uma palavra comum. Então, quanto mais a gente vê a palavra no dia a dia, mais fácil é a grafia. Quanto menos a gente vê, mais tenebrosa é a ortografia, porque a gente não tem a lembrança visual da palavra. Certo? Então vamos lá. Vamos conferir as palavras que vocês escreveram. Vamos lá.
Primeira, buzina. Muito bem, todos acertaram. Menos o outro colega que está dizendo, era com Z? Era com Z. Aí está. Buzina. Qual é a segunda palavra? Esdrúxulo. S e depois X. Aí alguns vão dizer assim, eu sabia que tinha X, eu só não sabia onde. Estávamos em dúvida, não é? Esdrúxulo quer dizer diferente, que foge à regra. Vamos lá. Terceira palavra. Veso. Com Z. Aí alguns vão dizer, eu ia chutar com Z, mas resolvi chutar com S. Vejam, se você já viu a palavra veso escrita em algum lugar, você sabia que era com Z. Se você nunca viu a palavra veso, você pensou, veso deve ser com Z ou com S. Alguém pensou em veso com X? Mas o X também representa o som Z. Lembram-se de exame, exato. Estão vendo? O que a gente faz é suposição quando a gente não conhece a palavra. E a última palavra que é exudar. Aí está. E-X-S-U-D-A. Exudar. E o que quer dizer exudar? Transpirar, suar, porejar. E veso, que quer dizer mania. O presidente vive no constante veso de fazer metáforas futebolísticas cada vez que improvisa em seus discursos. Aí está. Então, veso, mania, exudar, transpirar, esdrúxulo, diferente, que foge à regra, e buzina, dispensa apresentação. Está claro para vocês o que eu quis mostrar? Vocês agora concordam comigo que só a leitura faz com que nós escrevamos corretamente? Aí alguns vão dizer, mas Aguinaldo, eu leio bastante, eu leio muito. Mesmo assim eu tenho problema com a grafia. Muito simples. Que tipo de leitura vai resolver estes problemas? É a leitura crítica. Leitura crítica? Isto mesmo. Porque existem várias leituras diferentes? Sim. A leitura crítica é essa pela qual nós apreendemos a ortografia. Existe, além da leitura crítica, a leitura de conteúdo. Já ouviram falar dela? A leitura de conteúdo é essa do dia a dia. A leitura de conteúdo é aquela que você faz apenas prestando atenção ao assunto, ao tema, para saber o que está acontecendo de importante no mundo, para ter assunto, para conversar com os amigos. Você pega um jornal, uma revista, você folheia a revista, lê todos os artigos, mas nunca prestando atenção a como a coisa foi escrita. Você presta atenção apenas ao conteúdo. Essa leitura não resolve a ortografia. Essa leitura resolve apenas o seu conteúdo semântico, o sentido do texto. Para a ortografia, nós precisamos fazer leitura crítica. E o que é a leitura crítica? É ler e desconfiar, é prestar atenção a como a palavra foi escrita, prestar atenção à organização da frase, à organização do texto. Para nós que vamos fazer agente ou escrivão, que teremos redação no concurso, é muito importante começar a perceber estas coisas. A ortografia, a estrutura da frase, a estrutura do parágrafo. Isso é leitura crítica. Esse exemplo, veso, eu tirei de um texto do Roberto Pompeu de Toledo. Eu estava lendo, um texto dele na revista Veja. Ele escreve na Veja a cada 15 dias. Uma semana é o senhor Guzzo, outra semana o senhor Pompeu de Toledo. E aí eu estava lá no Roberto Pompeu de Toledo, e essa frase que eu citei é dele. Ele escreveu lá: o presidente Lula vive no constante veso de fazer metáforas futebolísticas cada vez que improvisa em seus discursos. Aí eu vi a palavra veso e com Z. Aí eu falei, veso com Z? Será que veso é com Z mesmo? Quando eu desconfiei, eu comecei a fazer a leitura crítica. Eu conheço a palavra Vesânia. Vesânia é com S. Vesânia com S, que significa loucura. Aí eu pensei, será que a palavra veso não é da mesma família de Vesânia, por isso deveria ser com S? Pronto. Ao desconfiar, comecei a leitura crítica. Qual foi o próximo passo?
consultar um dicionário. Aí eu fui ao dicionário e estava lá, veso, com Z, mania. Falei, nossa, olha só, mais uma que eu aprendi. Essa eu não esqueço nunca mais. Então, veso com Z não é da mesma família de Vesânia, quer dizer mania. Isso é leitura crítica. Você desconfiou da palavra. Ela representou um conflito na sua vida. Você consultou um dicionário, resolveu esse conflito. Pronto, isso vira experiência de leitura. Essa palavra você nunca mais esquece. Por isso que o vocabulário, a ortografia, é algo muito pessoal. Eu só sei escrever aquilo que eu já li. Eu não consigo transmitir o meu vocabulário para vocês, vocês não conseguem transmitir o de vocês para mim. Por quê? Porque isso é uma busca individual. Quanto mais eu pesquiso, mais conteúdo eu terei. E é isso a ortografia. Ortografia é leitura crítica. Só leitura crítica, nada mais. Aí vocês vão dizer, então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ler que tipo de publicação? Vou ter que ler só Machado de Assis, essa de Queiroz, Rui Barbosa? Não. Para a leitura crítica, qualquer leitura vale a pena. Qualquer uma, Aguinaldo. Qualquer uma. Você pode ler panfletinhos que distribuem na rua, outdoors pela cidade. Aqui em São Paulo não, porque nós não temos mais outdoors, né? Mas em outras cidades do país ainda há os outdoors. Você pode ler qualquer jornal, a revista Tititi, Contigo, Caras. Caras não, porque quase nem tem texto, né? Só vem com fotos. Então, qualquer coisa. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o jornal Agora. É um jornal popular. Eu diria muito popular. Eu diria extremamente popular. Para aqueles que não conhecem, só para ter uma ideia. Outro dia ele veio com uma manchete, né? Aquela coisa de capa com letras gigantes. Buraco de Marta inunda. Olha o texto. Buraco de Marta inunda. Marta Suplicy foi nossa prefeita durante algum tempo, né? Não é mais, graças a Deus. Brincadeirinha. E ela construiu aqui o túnel que passa embaixo da Avenida Faria Lima, pela Rebouças e também um outro pela Cidade Jardim. E o túnel da Rebouças inundou num dia de chuva aí. E aí a manchete do jornal foi essa. Buraco de Marta inunda. Olha só, isso é ser popularesco mesmo. Vale a pena comprar um jornal desse? Vale a pena ler um jornal desse para as nossas questões gramaticais? Claro que sim. Imaginem, você não vai fazer leitura crítica? Você não vai ler e desconfiar? Pronto, você compra uma edição, paga R$ 1,50 e tem pesquisa para 2 meses, não é isso? Porque em todas as páginas você vai consultar um dicionário várias e várias vezes. Então, para a leitura crítica, qualquer leitura vale a pena. Qualquer uma, desde que você faça, é claro, leitura crítica. Tá certo? E aí comecem a fazer isso. Aí alguns dirão, mas eu não tenho tempo, Aguinaldo, eu tenho um monte de outras coisas para estudar. Besteira. Você não está estudando direito, economia, contabilidade, farmacologia e tudo mais para fazer a prova da Polícia Federal? Pois é, já comece a ler esse material das outras disciplinas com leitura crítica. Então você já faz apreensão de conteúdo de outras disciplinas e já treina a ortografia para a língua portuguesa. Tá bem? Alguns ainda não se convenceram do que eu estou dizendo. Eu vou colocar 2 exercícios aqui na lousa e vocês vão perceber que o que eu estou dizendo é a pura verdade. Eu poderia ter trazido este exercício já digitado e colocado na tela para vocês, mas não era essa a intenção. Eu quero que vocês anotem. Tá certo? Eu vou colocar o exercício na lousa e vocês vão anotar o exercício aí no caderno de vocês. Serão 2 exercícios. Vamos ver o primeiro. Primeiro exercício. Assinale a incorreta. A. Cabeleireiro. Bucho. B. Bucho externo. C. Externo. Frecha.
D, sustância, externo, E, neblina, nossa, eu não sei escrever neblina. Neblina. Pronto, acertei. E pizza. Aí está. 30 segundos para anotarem este exercício. Eu vou ler de novo para aqueles que não entenderam a minha letra. A, cabeleireiro, bucho. B, bucho, externo. C, externo, frecha. D, sustância, externo. E, neblina, pizza. Vamos lá, exercício número 2. Julgue os itens abaixo. A. Odiernamente, a língua portuguesa culta anda obsoleta. B. O vulgo prefere a norma padrão, o falar desataviado do cotidiano. C. E abandonada na soledade do claustro, a língua padece. Mais uma, letra D. Retomemo-la. Façamo-la bela como outrora. Aí está. Eu vou ler de novo para aqueles que não entenderam minha letra. Odiernamente, a língua portuguesa culta anda obsoleta. O vulgo prefere a norma padrão, o falar desataviado do cotidiano. E, abandonada na soledade do claustro, a língua padece. Retomemo-la, façamo-la bela como outrora. Mais 30 segundos para terminarem de copiar. Pronto, copiaram? Antes de resolvermos, uma pergunta bem simples. Vocês acham que os 2 exercícios estarão na nossa prova? Só o exercício 1 estará na nossa prova? Só o exercício 2 estará na nossa prova? Ou nenhum deles estará na nossa prova? Apenas o exercício número 2. O exercício número 1, assinalem, correta, cabeleireiro, bucho, neblina, ele traz palavras soltas,
A UNB nunca usa esse tipo de exercício, nunca. Esse exercício número 1, ele não testa absolutamente nada, a não ser se você decorou uma listinha de palavras difíceis. Se você decorou uma listinha de palavras difíceis, você resolve exercício 1. Mas não é isso que eles querem. Eles não querem quem tenha decorado uma listinha de palavras difíceis. Vejam o exercício 2. Olhem aí no caderno de vocês. Percebam que os itens formam um texto. Não é isso? Dividido lá em A, B, C, D e E, mas na íntegra eles formam um texto. É isso que a UNB cobra de vocês. O exercício número 2, ele testa, além do conhecimento ortográfico, atenção, percepção, não é isso? E eficiência em procurar os problemas. O exercício número 2, então, se resolve com leitura crítica. É isso que eles querem como funcionários, pessoas perspicazes, atentas e que conheçam, é claro, o conteúdo. O exercício número 2 testa tudo isso de uma vez só. Então, nós, futuros agentes, não é isso? Nós, futuros escrivães, vamos resolver o exercício 2. Então, vamos lá. Vamos colocar na tela o exercício 2, aí já está para vocês. 30 segundos para vocês julgarem cada um dos itens como certo ou errado. Pronto? Vamos lá, eu quero todos optando, hein? O Brasil inteiro respondendo a minha pergunta em voz alta. Eu vou perguntar e vocês respondem em uníssono. O item A está certo ou errado? Muito bem, eu ouvi quase todo mundo, menos o pessoal do Acre. Vamos de novo, mais alto agora, hein? A letra B está certa ou errada? Perfeito. A letra C está certa ou errada? Muito bem. Letra D está certa ou errada? Muito bem. Alguns estão dizendo, Agnaldo, como você é bobo, esta aula está sendo gravada. Mas tudo bem, faz de conta que vocês estão respondendo e eu estou ouvindo. Para facilitar a minha vida e a de vocês, eu só coloquei um erro aqui. 30 segundos para vocês encontrarem o erro. Muito bem. O erro está na letra C. A palavra claustro. Claustro tem a letra R. Claustro. Daí termos claustrofobia, não é? Claustro, cela, cubículo, quarto sem janela, quarto fechado. Aí vocês vão dizer, mas não, eu nem tinha percebido que faltou o R aqui. Pois é, leitura crítica. Isso é leitura crítica. As outras estão todas corretas, não há problema algum. Claustro. Agora, eu vou fazer uma pergunta e quero que vocês respondam com sinceridade. Respondam mesmo, tá certo? Levantem a mão. Mesmo que você esteja sozinho aí na sua sala, responda. Quem aí já escreveu, ao copiar da lousa, ao copiar da tela, já escreveu aí no seu caderno a palavra claustro com a letra R? Muito bem. Estão vendo? Alguns já escreveram. Eu sei que sim. Mesmo que eu não os esteja vendo, eu sei que alguns de vocês escreveram. Por quê? Porque estavam fazendo leitura de conteúdo e não leitura crítica. Como assim? Leitura de conteúdo e não leitura crítica. Vocês costumam digitar texto no Word? Claro que sim. Principalmente para estudar ortografia. Quando você está com dúvida, você digita no Word. Se ficou vermelhinho, está errado. Besteira, cuidado. O Word não é tão bom em ortografia assim, hein? Então, você digita lá no Word. Você está digitando, por exemplo, segunda-feira. Quando você digita o Word já reconhece a sua intenção e já coloca lá segunda-feira. É só você clicar o Enter e a palavra se completa, não é isso? Copiaram esse recurso do nosso cérebro. O nosso cérebro é assim. Eu estou lendo lá, odiernamente. Quando o meu olho vai no odi, o meu cérebro reconheceu a palavra porque ele já tinha lido isso antes. O meu cérebro completa essa palavra para mim e comanda os meus olhos que vão para a palavra seguinte. Então a gente acaba não lendo a palavra inteira.
porque a gente já conhece a palavra. Isso é leitura de conteúdo. Quando alguém aí escreveu claustro com a letra R, foi porque estava lendo lá. E abandonada na soledade do Klaus. Ah, o cérebro já reconheceu, sua mão escreveu claustro com R e pronto. Isso então é leitura de conteúdo. A leitura crítica tem que ser feita letra por letra, palavra por palavra, termo por termo. Não podemos perder isso de vista. Para a UNB, para a prova do agente, para a prova do escrivão e outras provas que a gente preste da UNB, isso é fundamental. Perceber a diferença entre a leitura crítica e a leitura de conteúdo. Eu vou dar um exemplo que muitos de vocês devem se lembrar dele. Vocês se lembram de ter lido um e-mail que chegou para nós há mais ou menos uns 2 ou 3 anos, que dizia assim: uma universidade inglesa descobriu que a gente pode escrever as palavras com as letras todas trocadas, desde que a primeira e a última letras das palavras estejam nos locais ideais. E o nosso cérebro reconhece a palavra, porque ele não lê letra por letra, ele lê a totalidade. Lembram-se de terem visto um e-mail assim? Isto virou até chamada da NetDeal, não é isso? Não que eu veja a TV a cabo, claro. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e respondam ao que eu perguntar. Muita atenção para a minha pergunta. O que está escrito aqui? Eu vou perguntar de novo, porque vocês não estão prestando atenção. Eu quero que vocês respondam o que eu perguntei. O que está escrito aqui? Ah, olha só. Quando eu perguntei a primeira vez o que está escrito aqui, a maioria disse: a casa amarela é linda. Isso é a leitura de conteúdo. Eu perguntei o que está escrito aqui. Aqui está escrito: a casa amarela é linda. Homenagem ao professor Creyson. Vejam só, Akza Aremala é linda. Quando eu faço isso, é a leitura crítica. Eu estou lendo mesmo. Quando eu digo a casa amarela é linda, é o conteúdo. Perceberam? A nossa tendência é ler o conteúdo e não fazer leitura crítica. Por isso que muita gente já leu claustro com a letra R e já escreveu com R aí. Então, o que eu quero de vocês neste nosso primeiro encontro, no primeiro momento da aula, é que vocês passem a fazer, de agora em diante, leitura crítica a vida inteira. Aí alguns vão dizer: ai, Aguinaldo, mas a gente vai começar a se tornar chato. Sim, um chato agente, um chato escrivão, não é isso? Um chato podendo viajar o ano inteiro para onde quiser. Nem tanto. Então, façam isto. Comecem a fazer leitura crítica. Tá certo? Vamos voltar ao exercício 2, porque alguns de vocês assinalaram outras coisas. Eu estou recebendo aqui os e-mails do Brasil inteiro, fazendo perguntas a respeito das outras opções. Então vamos dar uma olhadinha e fazer um breve comentário a respeito das outras opções. Vamos lá. Odiernamente quer dizer modernamente. Hoje, do latim odi, odierno, moderno, odiernamente, modernamente. Eu poderia ou não ter uma vírgula aqui. Odiernamente é uma adjunta adverbial, pode ou não ter vírgula. Tanto faz. A língua portuguesa cultando obsoleta, antiga, ultrapassada. O vulgo é povo. Daí nós temos a palavra vulgar, popular. O vulgo prefere a norma padrão, vejam que aqui está com crase, o falar desataviado do cotidiano, sem preposição. Eu inverti a posição dos termos. A norma padrão é o objeto indireto. O falar desataviado do cotidiano é o objeto direto. A ordem ideal seria: o vulgo prefere o falar desataviado do cotidiano a norma padrão. Quando eu inverti, muitos de vocês tiveram vontade de colocar preposição aqui. O vulgo prefere a norma padrão ao falar desataviado. Não, a preposição já está aqui, na crase. Então a frase está perfeita. Desataviado, atavio, regra, enfeite. Desataviado, sem regra, sem enfeite. Cotidiano com QU? Sim, eu posso escrever
cotidiano com CU ou com Q. Eles são derivados de cota. A palavra cota tem forma variante. Cota com Q, U e cota com C. Por isso, todas as derivadas também serão variantes. Cotidiano, cotizar, cotização, cotista, tudo com C ou com QU. E abandonada na soledade. Soledade é palavra portuguesa, que quer dizer solidão. Parece espanhol, mas para ser espanhol, tinha que estar entre aspas e sem o E final. Soledade. Retomemo-la. Façamo-la bela como outrora. Retomemo. Vejam, retomemo-la. O verbo, na verdade, é o retomemos. E o pronome é o a. Retomemos a. Só que quando você acrescenta o pronome oblíquo, o a, os as, a um verbo terminado em S, o S do verbo some e o pronome ganha a letra L. Por isso construímos retomemo-la. A mesma coisa com façamos. Façamos a. Tiro o S do verbo e acrescento o L ao pronome. Façamo-la. Alguns vão dizer, não faltou acento em retomemo-la? Não, a sílaba tônica é o me. Ela é uma paroxítona terminada em O. Não há regra para acentuar. Alguns vão dizer, mas não é proparoxítona? Não. Quando a gente coloca o hífen, cada parte da palavra tem acentuação independente. Então, retomemo é uma palavra para acentuação. Lá é outra palavra para acentuação. Tudo bem? Sem problema? Nós vamos falar de acentuação gráfica ainda hoje e vamos falar de reforma ortográfica ainda hoje. Vamos lá. Vamos olhar o exercício 1. Nós sabemos que o exercício 1 não estará na nossa prova. Mas vocês acham que eu ia fazer vocês escreverem um monte de coisa para depois dizer nem precisa anotar? Claro que não. Então, vamos resolver o exercício 1. 30 segundos para vocês assinalarem a incorreta. Pronto? Alguns vão dizer, Aguinaldo, será que não é o enunciado que está errado? O enunciado deveria ser, corrija as palavras abaixo. Este exercício não estará na nossa prova, mas eu coloquei aí algumas palavras com as quais nós podemos ter curiosidades, ou seja, coisas que eles podem cobrar na nossa prova. A única palavra errada aqui é cabeleireiro. A única. E por que está errado? Vamos ver? Vamos lá. Quando você procura esse profissional, o que é que você vai ajeitar? Ora, não é o cabelo, é a cabeleira. Aí está. Se fosse ajeitar o cabelo, era pegar um fio do lado esquerdo e mudar para o lado direito. Pronto, mudança radical. Na verdade, o que você vai mudar é o conjunto de fios que se chama cabeleira. Aí olha o que você faz. Você tira este A e acrescenta a terminação eiro. Eiro, que é quem trabalha com. Quem trabalha com ferro, ferreiro. Com pão, padeiro. Com a cabeleira, cabeleireiro. Essa é a forma correta. E nós já ouvimos uma outra muito pior. Vocês já ouviram cabeleireiro? Cabeleireiro é tenebroso. Outro dia está na Juditina demorando para chegar a casa. Quando ela chegou, eu digo, onde você estava? Ela estava no cabeleireiro. Falei, luz do meu viver, volta lá então que você esqueceu o cérebro. Ela estava no cabeleireiro. Simples, não? As outras todas estão corretas. Alguma dúvida? Claro que sim, todas. Não é isso? Vocês estão olhando para algumas palavras e não estão acreditando no que estão vendo. Bucho com CH, o que é? Estômago. É o ingrediente básico da deliciosa dobradinha, da fantástica buchada de bode. Bucho com X, o que é? Arbusto, planta. São aquelas plantas com as quais nós fazemos topiaria. Já ouviram falar da topiaria? A arte de podar as plantas. Geralmente a gente deixa os buchinhos com formatos arredondados. E a gente costuma ler muito no diminutivo, buchinho.
Externo com X é o lado de fora. Externo com S é um osso. É o osso do tórax. É o osso que protege coração e pulmões. Não é isso? Se externo é um osso do tórax, então externo é um osso torácico. Osso com X ou com CH? Muito bem, com 2 S todos acertaram. Escrevam aqui, torácico. Cada um escreve o seu torácico. Muito bem. Agora soletrem para mim. T-O-R-A, acento agudo. Não esqueça o acento agudo, hein? Senão vocês vão ser desclassificados do soletrando. E agora? Querem mudar de opinião? Querem tentar uma outra letra? C! Aí está. Essa é a grafia correta. Osso torácico com C. Mas, Aguinaldo, não é um osso do tórax? É. E tórax não é com X? Sim. Então eu pedi torácico, não tem nada a ver com tórax. Vejam, na palavra torácico, eu não tenho essa pronúncia do X. Torácico. Então, torácico é com C. Tá certo? Muita gente faz a comparação com X e aí já escreve torácico com X. Não. Torácico é com C. Vamos lá. Continuando, então, aqui no exercício. E externo com H no começo e S depois? Externo é contrário de odierno. Odierno é moderno. Externo é antigo, do passado. Externo quer dizer literalmente o dia de ontem. E por extensão ele quer dizer antigo, do passado. Um exemplo. Para entendermos bem a ortografia, precisamos recorrer ao conhecimento externo que acumulamos. Conhecimento externo é o conhecimento que eu acumulei do lado de fora de mim? Não. É o conhecimento que eu acumulei no osso do tórax? Não. É o conhecimento externo, é o conhecimento do passado. Simples, não? Fácil. Frecha. O que é frecha? Forma variante de flecha. Cuidado, alguns pensaram em fresta. Não é isto? Fresta, que é vão, buraco. Frecha é forma variante de flecha. E eu posso escrever frecha? Posso. As duas são corretas. A mesma coisa acontece com neblina. O que é neblina? Forma variante de neblina. Eu me lembro que quando eu ia à praia com minha família, papai levava a gente para a praia e aqui em São Paulo, quem mora em São Paulo e vai com a família para a praia, sempre vai de madrugada. Pai sempre acha que a gente tem que chegar à praia antes do sol. Não é isso? E aí quando a gente estava descendo, o papai dizia, tem que tomar cuidado porque tem muita neblina. Eu achava que meu pai era uma anta. Eu não dizia, só pensava. Agora eu sei que a anta era eu. Papai estava certo. Neblina e neblina. As duas são corretas. E assim existem várias e várias outras. Vocês já tomaram sorvete de frocos? Já ouviram frocos? Forma variante também. Você pode falar floco ou froco. As duas são corretas. Sustância. O que é sustância? Coisa de vó. A sua avó veio passar uma semana na sua casa e ela prepara o jantar toda noite. E aí ela faz sopa. E aí ela diz, meu filho, toma essa sopa que ela tem muita sustância. E a outra avó, lembram-se da outra palavra, sustância? Pois é, as duas estavam corretas. A palavra substância tem forma variante. Substância pode ser também substância e sustância. As duas são corretas. Ou melhor, as três. Substância, sustância e sustância. E quando eu ouvi a minha avó dizendo, toma essa sopa que ela tem muita sustância, eu achava que minha avó era uma anta. E é sempre aquilo, né? Depois que você cresce, você vê que a anta era você. Vovó estava certinha. Aí está. Simples, não? E como é que a gente comprova todas estas palavras? Muito bem. Vocês já ouviram falar do Volpe? Não o pintor das bandeirinhas e das janelinhas. Volpe é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. São aquelas 600 mil palavras oficiais da língua portuguesa. Todas elas estão aqui.
Já saiu a edição impressa com a reforma ortográfica. Mas nós temos uma edição virtual, né, na internet à disposição de todo mundo. www.academia.org.br. Aqui é o site da Academia Brasileira de Letras. Lá vocês encontram um link para a língua portuguesa. Em língua portuguesa vocês encontram o sistema de busca. O sistema de busca é o VOLP. Tá? Lá você vai digitar a palavra que você quer procurar e ele vai dizer se existe ou não. Tá certo? Até há uns, eu diria até janeiro, comecinho de janeiro, quando eu pesquisei isso pela última vez, o VOLP lá no site ainda não estava atualizado. Então eles colocam um recadinho lá que não está atualizado de acordo com a reforma. Mas não houve grandes mudanças. Então podem continuar consultando e muito em breve eles terão já o VOLP na internet com toda a reforma. O VOLP impresso já está atualizado. Quem tiver aí uns R$200 sobrando e quiser, pode mandar para mim que eu tomo em cerveja. Aí está. Pode adquirir também nas livrarias o VOLP. Mas vale a pena para nós aguardar que eles atualizem na internet. Tá certo? Tudo estará lá. Tudo de que precisamos. Aí faltou uma palavrinha ainda, não faltou? Pizza. Por quê? O que é pizza? Eu deixei para o final por causa do seguinte. Todas estas palavras de que falamos, nós encontramos no VOLP. Todas. Pizza não, mas está correta. Por quê? Muito simples. Isso é uma palavra estrangeira. Quando eu vou escrever uma palavra estrangeira, existem 3 possibilidades. Eu escrevo a forma original, entre aspas, certo? Ou então, eu faço uma tradução. Qual é a tradução de pizza? Como é que a gente pode traduzir? Tradução seria massa com... Massa com o quê? Ora. Ah, o nosso colega Rodrigo, nosso monitor, ele tem aqui uma notícia. O VOLP está disponível, atualizado na internet desde o dia 28 de janeiro. Bom saber. A última vez que eu tinha acessado foi comecinho de janeiro, ainda não estava. O Rodrigo acessou agora para a gente e já está aí a informação. O VOLP já está atualizado na internet. Então, www.academia.org.br, no link Língua Portuguesa, lá tem história da língua portuguesa, um monte de coisa. E tem o sistema de busca. E lá no sistema de busca é que vocês encontram todas as palavras. Tá certo? Então, desde 28 de janeiro de 2010, o VOLP na internet já está atualizado. No link lá, Nossa Língua. Não é isso? Então vamos lá. Pizza, a gente vai encontrar no VOLP? Não. Pizza é uma palavra da língua estrangeira, de língua estrangeira. Então eu escrevo o original, entre aspas, ou a tradução. E a tradução é massa com... Alguém tinha falado massa com... Não é com recheio. Recheio é o que vai dentro. E a pizza é aberta. É massa com cobertura. Vocês nunca tinham pensado nisso? Outro dia eu liguei para a lojinha de pizza lá perto de casa e falei, por favor, quero pedir uma pizza. Aí a atendente falou, pois não, qual o recheio? Falei, moça, eu quero pizza. Ela, então, qual o recheio? Falei, eu quero pizza. Ela desligou. Ô chato. É massa com cobertura. Se for recheio, é calzone. Tá certo? Porque aí é fechado. Então vamos lá. Isso daqui é a palavra original. Isso é a tradução. Agora, existe a adaptação. Em língua portuguesa, nós temos 2 Es com som de T? Não. Nós temos 2 E com som de Sa? Não. Então o que eu faço é adaptar para a nossa grafia. Na nossa grafia eu tenho isso. Pizza. Isso é correto. Isso daqui é um aportuguesamento. Aportuguesamento. E o aportuguesamento é livre. Você faz do jeito que você quiser. E a língua considera isso correto. Algumas palavras foram aportuguesadas e elas já até entraram para o VOLP. Outras ainda não. Vejam isto. Futebol.
Futebol é o original em inglês. Qual será a tradução de futebol? Ah, uma tradução literal, como a gente fazia na quinta série. Pé, bola. Mas isso não é legal. Então vamos traduzir. Vindo do grego, ludopédio. Ou então vindo do latim, balípodo. Aí está. Hoje, um famoso jogador de ludopédio foi apresentado à torcida do Santos. A aula está sendo gravada, né? Um dia desses... Aí está. Um dia desses, um jogador chamado Robinho foi apresentado pelo rei do futebol, Pelé, que chegou com ele de helicóptero, e ele é um jogador de balípodo. Isso é tradução. Bali, bola, podo com os pés. Isso do latim. Ludo, jogo, pede com os pés. Isso do grego. E qual foi a adaptação que nós fizemos? Futebol. Essa daqui a gente já usa há tanto tempo que já até entrou para o dicionário. Agora, lembrem-se, todos os aportuguesamentos são livres. Eu posso fazer como eu quiser, desde que esteja de acordo com a grafia da língua portuguesa. E por que eu estou falando isso? Mesmo que a gente não encontre isso no Volpe, mesmo que a gente não encontre esses aportuguesamentos no Volpe, futebol já está lá, pizza ainda não. A UNB utiliza nas provas. A gente já viu várias provas da UNB com aportuguesamentos. Eles usaram outro dia a palavra container, aportuguesada. Como foi que eles escreveram container? Vejam isto. Container. Ora. Container. Com E mesmo e acento, porque é uma paroxítona terminada em R, como revólver. Então tem acento. Outro dia, eles fizeram isto aqui. Habitat. Foi aportuguesado. Habitat é latim. Em latim não havia acento. A partir do momento que eu coloco o acento, vira língua portuguesa. Eles fizeram a mesma coisa com data venia. Data venia é latim. Precisava estar entre aspas. O que eles fizeram? Colocaram um acento em venia. Pronto, já virou português, porque latim não possui acento. Então, data vênia com acento é a expressão aportuguesada. Se é aportuguesada, segue a regra ortográfica da língua portuguesa. Paroxítona terminada em ditongo tem acento. Então, guardem isso na memória. Eles vão fazer isto. E os aportuguesamentos são livres, tá certo? Você quer comer uma pizza. E você também quer comprar uma roupa. E você também quer ir ao cinema. Onde você encontra tudo isso num mesmo lugar? Isto mesmo, no shopping. Aí está. Shopping. Tá bom, não gostaram desse aportuguesamento? Podem fazer este. Shopping. Aí está, ou shopping ou shopping. Eu prefiro shopping. Aí está. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, eu não vou a esse shopping. Deve ser a céu aberto e cheio de barraquinhas. Isso é um shopping camelô. Aí está. Ou, um último exemplo. Vocês se lembram de uma mulher linda, loira, que virou rainha dos baixinhos? Sim, e agora é a princesa no filme Feiurinha. A palavra show se escreve assim, mas a Xuxa escrevia assim. Show da Xuxa! Lembram-se? Dancei muito na frente da televisão. Eu sou da 8ª geração do show da Xuxa. Sou do show da Xuxa volume 7. Por que o Xuxa fazia isso? Quando a gente via isso, a gente achava que era uma xuxice dela, né? Um xuxismo qualquer. Não, ela estava escrevendo em língua portuguesa. E estava perfeita a frase. Show da Xuxa. Não é só porque Xuxa era com X que ela fez assim. Isso é um aportuguesamento, como shopping, como data vênia, como container e como tantos outros. Isso está certinho. A UNB vai fazer isso com vocês, tá certo? Então guardem isso na memória. Os aportuguesamentos a gente não encontra no Volpe, mas eles são corretos. Os aportuguesamentos são livres. Shopping, show, por exemplo, eu aportuguesei com X. Por quê?
Porque é natural palavras que vêm de língua estrangeiras com SH fazerem em língua portuguesa com X. Shampoo. A forma original shampoo, estão visualizando? Ela vem do hindu, né? Shampoo é indiano, é uma palavra indiana, shampoo. E aí a gente faz shampoo com X em português. Xangai. Xangai é chinês. A gente faz Xangai com X em língua portuguesa. Sherazade. Lembram-se da grande Sherazade, personagem de As Mil e Uma Noites? Pois é, Sherazade é com SH em árabe, como Sheikh, que é com SH em árabe. Então, Sherazade a gente faz com X, Sheikh a gente faz com X. Por quê? A adaptação natural é essa para a língua portuguesa. Por isso, show com X e shopping com X também. Tá certo? Provei para vocês que para estudar ortografia nós devemos ler e fazer leitura crítica. Esse é o básico, tá certo? Leitura crítica o tempo inteiro. Dúvidas, perguntas, questões? Lembrem-se, se houver dúvidas, mandem as dúvidas para o plantão da Rede LFG. A gente vai resolvendo estas dúvidas. Há vários professores lá no plantão para ajudá-los. Algumas dúvidas eu mesmo respondo quando estou lá. Outras vocês terão aí respondidas por e-mail. E se alguém estiver vendo ao vivo, pode mandar a dúvida. E o nosso caro Rodrigo vai mostrando aqui para mim e a gente já vai resolvendo. Tá certo? Então, vamos mudar de assunto falando do mesmo tema. O tema ainda é ortografia, mas o assunto agora é acentuação. Lá no nosso edital, nós temos acentuação gráfica. A acentuação gráfica é um assunto da ortografia. Então, vamos falar um pouquinho dela. E aí, a gente já vê as questões da reforma ortográfica, que tem assustado muita gente por aí. Aí alguns vão dizer, mas a reforma ortográfica já está valendo, Aguinaldo? Já. A UNB já se pronunciou a respeito. Como será a prova da UNB para os próximos 3 anos? Vocês sabem que há um período de adaptação, um período de 3 anos de adaptação, e nesses 3 anos as 2 grafias são corretas, as 2 grafias são verdadeiras. A partir de 2012, aí sim, aí só a nova ortografia. Mas nesse período de adaptação, não, tá certo? E a UNB fez o quê? Ela já publicou lá no seu site informação para todas as suas provas. A prova objetiva, aquela que você tem de julgar como certo ou errado cada um dos itens, ou então anotar uma opção dentre 5, a prova objetiva sempre vem com a nova ortografia. Sempre, 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 sempre. Na prova objetiva, sempre a nova ortografia. A prova discursiva, que é a prova de redação, aquela em que você escreve o seu texto, essa daí, ela deixa a critério do candidato. Se o candidato quiser escrever pela ortografia anterior, pode. Se quiser escrever pela ortografia atual, também pode. O que não pode fazer é misturar. Você põe uma linha com a velha, a próxima, ai, com a nova agora. Uma com a velha, uma com a nova. Não, eles vão colocar 0 na sua redação e você vai ter que prestar outro concurso. Então lembrem-se, na redação discursiva, ou tudo pela nova, ou tudo pela velha grafia. Na prova objetiva, nova ortografia vale a reforma. Tá certo? Como nós vamos aqui no nosso curso trabalhar tudo com a nova ortografia, eu já aconselharia a todos a já treinarem a nova ortografia na redação também. Fica muito mais fácil do que ficar misturando. Daqui a 3 anos a gente vai ter que usar mesmo, né? Isso é lei. Então, não vamos deixar de lado isso não. Vamos pensar já na nova ortografia. E não mudou muita coisa não na grafia das palavras. Mudou um pouquinho na acentuação e mudou bastante no hífen. Nós vamos ver tudo isso agora. Tá certo? Vamos lá. Acentuação gráfica. Acentuação gráfica. Por que gráfica? Porque existe uma outra acentuação. Existe o que chamamos de acentuação tônica. Já ouviram falar da acentuação tônica? Todas as palavras, ou quase todas, né? Exceção aí para algumas monossílabas, todas as palavras da língua portuguesa têm acentuação tônica, aquela que você faz na pronúncia. Mas nem todas têm acento gráfico, aquele que você marca na palavra, graficamente, escrevendo. Por exemplo, sapato. Sapato. Tem acentuação tônica, é no pá.
tá? É a sílaba mais forte. Isso é a acentuação tônica da pronúncia. Música. Música tem acentuação tônica e também tem o acento gráfico. O acento gráfico sempre recairá na acentuação tônica. Sempre, 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 sempre. Porque o acento gráfico serve justamente para isso, para marcar a sílaba tônica da palavra. Então nós vamos discutir aqui a acentuação gráfica, tá bem? A gente não vai ficar discutindo acentuação tônica, porque tônica é pronúncia, pronúncia não aparece na nossa prova. Nossa prova é escrita. Então, acentuação gráfica. Na acentuação gráfica, nós vamos tratar dos acentos. O que faz um acento em língua portuguesa? Os acentos marcam a sílaba tônica. E o que é a sílaba tônica? A sílaba mais forte da palavra. A gente não vai ficar aqui discutindo esses pormenores. Eu parto do princípio de que vocês têm nível superior e, por isso, todo mundo já sabe isso. Os acentos gráficos são agudo, que serve para som aberto, e circunflexo, que serve para som fechado. E também o acento grave, que serve para crase. Nós não vamos falar do acento grave agora. Haverá uma aula só para falar da crase, então vamos deixar o acento grave para depois. O som aberto, por exemplo, café. O som fechado, você. Vejam que a sílaba tônica é a mesma. Café é uma oxítona, você é uma oxítona. Só que o som de café é aberto. O som de você é fechado. Por isso, a gente usa agudo ou circunflexo. E a crase que dispensa apresentação. Não é isso? Nós vamos falar dela depois. Estes são os acentos da língua portuguesa. Agora, cuidado. Eles marcam a sílaba tônica. Não importa se ela tem som aberto ou se ela tem som fechado, eu sempre vou marcar a sílaba tônica com um acento. O acento marca a sílaba tônica. Não em todas as palavras, de acordo com as regras, claro. O que eu quero dizer com isso é isso aqui. Isso é um nome próprio. Os nomes próprios seguem a regra de acentuação da língua. Nome próprio é uma palavra da língua, então segue todas as regras. Como é que a gente pronuncia este nome? Ah, muito bem. Nossos colegas aqui na sala pronunciaram Antônio. Aí está. Mas, algumas vezes, a gente ouve esta pronúncia. E a gente lê essa grafia. E aí a pronúncia é Antônio. Não importa, então, se o som é aberto ou se o som é fechado. De todo jeito, eu coloco o acento para marcar a sílaba tônica. Porque Antônio é uma paroxítona terminada em ditongo. Ou então Antônio, paroxítona terminada em ditongo. Meu pai se chama Antônio. E quando ele assina, ele coloca este acento circunflexo. E aí eu ficava, oh meu Deus, se eu chamo meu pai de Antônio, por que ele escreve Antônio? Será que eu estou pronunciando Antônio, mas é Antônio, Antônio, Antônio? Formas variantes. Com a reforma ortográfica, isso daqui se tornou até lei dentro da reforma. Em Portugal, eles costumam usar o som aberto. No Brasil, nós costumamos usar o som fechado. Amanhã eu vou comprar um novo aparelho telefônico. Se eu estiver em Portugal, o aparelho será telefônico. Não é isso? Existem algumas empresas telefônicas que estão dando prêmios para os seus clientes. Aqui no Brasil, há muitos prêmios entregues pelas empresas telefônicas. As duas são corretas. Então, Antônio, Antônio, telefônico, telefônico, prêmio, prêmio. Depende só de como você pronuncia. Percebam que, de todo jeito, estamos marcando a sílaba tônica. Não importa se o acento é agudo ou se o acento é circunflexo. Lá na reforma ortográfica, eles colocaram um artigo só para falar disso. Da variação de timbre das palavras em Portugal e para as palavras no Brasil. Tá certo? Vamos lá. Vocês conhecem algum outro acento gráfico?
Ah, muito bem. Nenhum outro acento gráfico. Não existe outro acento gráfico. É só o agudo, o circunflexo e a crase. Aí alguns vão dizer, mas Aguinaldo, e o tio? Que tio? O tiozinho. Vamos lá. O tio não é um acento. O tio é um sinal gráfico. Aí vocês vão dizer, ah, entendi tudo. Qual a diferença entre um acento e um sinal? Os acentos, eles marcam a sílaba tônica. A função deles é essa, marcar a sílaba tônica. O sinal não tem esta característica. O sinal gráfico, ele modifica o som de qualquer sílaba, seja ela tônica ou não. Ele modifica o som de qualquer sílaba. O sinal gráfico que nós temos hoje em português é o tio. E o que faz o tio? Ele é um nasalizador de vogais. Quando você coloca o tio sobre uma vogal, você está dizendo que essa vogal sai pelo nariz. Ela é oral. Vejam só, quando eu digo, por exemplo, essa daqui. Mãe. Eu não coloquei o tio. Então a pronúncia fica mai. Não é isto? Aqui, eu pronuncio pau. Agora, eu coloco o tio, o som fica mãe, nasal. Aqui, pão, nasal. Se eu digo corações, se eu não puser o tio, vai ficar corações. Com o tio, corações. O som é nasal. Então, o tio é esse nasalizador. E ele pode ser usado em palavras que já possuem um acento gráfico. Vejam só a palavra órgão. Aí está. Órgão. A sílaba tônica é o or. Por isso tem um acento gráfico. Mas se eu não colocar o tio, o som não é nasal. Então eu preciso do tio para modificar o som da sílaba órgão. Simples, não? Fácil. Então lembrem-se, sinal e acento são coisas diferentes. Sinal modifica o som de qualquer sílaba e acento marca a sílaba tônica. Agora, cuidado. Vamos falar de uma fruta muito simpática, bonita, deliciosa e que dizem faz bem para a garganta. Que fruta é essa? Romã. Qual é a sílaba tônica? Uma. Deveria ter um acento, então, porque é uma oxítona terminada em A. Mas também deve ter um sinal gráfico, por quê? Porque eu tenho que pronunciar nasalmente. Quando na mesma sílaba recai o acento e o sinal, dê preferência para o sinal. Porque o sinal modifica, não modifica? Só neste caso, ele substitui a acentuação. Então, romã, eu tinha que colocar um acento circunflexo, porque é uma oxítona terminada em A. E tinha que colocar o tio para ser nasal. Então, neste caso, e somente neste caso, eu coloco o sinal só. Não vou colocar os dois. Então, dou preferência para o sinal. Tá certo? Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, e aquele outro? Lembram-se disso? Trema. Aí está. O que era o trema? O trema era um indicador de pronúncia átona do U. Por exemplo, quando eu digo esta aqui. Vamos colocar uma outra bem simpática. Lembram-se desta palavra? Quinquelingue. O que quer dizer quinquelingue? Que fala 5 línguas. Quem fala uma língua, monolíngue. 2 línguas, bilíngue. 3 línguas, trilíngue. 4 línguas, quatrilíngue. 5 línguas, quinquelingue. 6 línguas, poliglota. De 6 para cima é poliglota. Agora imagine, você contratando uma secretária, fazendo a entrevista e perguntando para ela, a senhorita é quinquelingue? Ela vai dizer, se tiver que fazer isso, eu não quero a vaga, não. Vamos lá. O trema hoje não existe mais. O trema desapareceu.
Podem anotar aí. Trema desapareceu. Então não há mais, não há mais, não há mais. Eu vou escrever assim. Opa, um I. Quinquelingue. Esta é a grafia moderna. Aí alguns vão dizer, não tem mais trema? Não, trema desapareceu de vez, de todas as palavras da língua portuguesa. Todas, todas, todas. Agora, como fica a pronúncia? Só porque o trema desapareceu, eu vou desaparecer com a pronúncia? Não. A pronúncia continua sendo quinquelingue. Continua sendo assim. Agora, só não existe mais o trema. Tá certo? Daqui que vem também quinquênio. Quinquênio. Cuidado, tem gente pronunciando quinquênio. Não é quinquênio, é quinquênio. Não há mais trema. Mas o som existe. Quando eu digo isto aqui. Antigamente havia trema em sequestro. Aí alguns dizem, nunca vi no Jornal Nacional, nem no Jornal da Globo, nem no Jornal da Record, nem no Jornal da Cultura. Eles já tinham tirado por conta. Mas o som continua sendo sequestro. Tá certo? Então, anotem aí com letras imensas. Trema desapareceu. Não se coloca mais trema. E para a nossa prova, vale isso. A nova ortografia sem trema. Tá certo? Então, nós temos que trabalhar com os acentos gráficos. O agudo e o circunflexo. Vamos deixar a crase para uma outra aula. Vocês se lembram do conceito de sílaba tônica e sílaba átona? Sim. Sílaba tônica é a sílaba forte da palavra. Sílaba átona são todas as sílabas fracas da palavra. Em língua portuguesa, nós só temos uma sílaba tônica em cada palavra. Todas as outras são átonas. Se houver uma palavra de 500 sílabas, apenas uma será tônica. Nunca esqueçam isso. Não existem 2, 3 sílabas tônicas. Apenas uma. E a acentuação gráfica vai marcar esta sílaba tônica. Tá certo? Nós vamos fazer agora uma pausa para um café, uma água, para nos recuperarmos dessas informações todas. E daqui a algum tempo voltamos, daqui a pouquinho voltamos, para falar de toda a acentuação gráfica. Tá certo? Aproveitem o intervalo para conversar com os colegas a respeito de leitura crítica. Até já.